Gênesis capítulo 24, versículo 58, diz a palavra do Senhor. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara. E tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Nós sabemos que após a morte de Sara, que era a mãe de Isaque, a Bíblia diz que Abraão chama um dos seus servos e dá-lhe uma incumbência, dá-lhe uma missão. E a missão é que ele deveria ir à casa dos seus parentes para que ele pudesse conseguir arrumar, alcançar uma esposa para seu filho Isaque. Porque Isaque estava triste, porque ele havia perdido a sua mãe. E só sabe a dor da perda de uma mãe quem já perdeu. Só se sabe a falta de uma mãe quem já não a tem mais ao seu lado. Eu não sei o nível de tristeza em que Isaque estava, mas talvez Abraão, ele olhou para Isaque e viu que Isaque estava depressivo. Talvez ele olhou para Isaque e viu que Isaque estava triste por demais. E entendeu, percebeu que era necessário que algo fosse feito para que fosse restituído o sorriso aos lábios de Isaque. E Abraão queria que Isaque se casasse, para que de alguma forma Isaque superasse aquele momento difícil em que ele estava passando. Nós sabemos que na tipologia bíblica, Abraão representa Deus. E eu começo a aprender que Deus, Ele nos observa na nossa caminhada, Ele observa e toma conhecimento das nossas percas, Ele nos observa e toma conhecimento das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. E Deus não fica inerte, e Deus não fica alheio, e Deus não ignora aquilo por qual nós passamos, aquilo pelo que nós passamos. Mas Deus sempre nos mostra um paliativo, Deus sempre nos mostra uma saída, Deus sempre nos mostra uma solução. Se há motivos para nós chorarmos na nossa caminhada, Deus vai nos proporcionar motivo para nós podermos rir na sua presença ainda. Entenda, o salmista nos diz no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro não é algo permanente na vida do ser humano. O choro não é algo permanente na vida do cristão. É algo passageiro, é algo temporário. Não se preocupe, mais cedo ou mais tarde vai passar. Creia que vai passar. Abraão queria que na perca de uma mulher que era sua mãe, outra mulher viesse ocupar o lugar, viesse suprir a falta, a perca de Isaque. Mas Abraão não queria que Isaque se misturasse com as mulheres com quem eles conviviam. Ele não queria que ele se casasse com qualquer mulher, porque o noivo não recebe qualquer mulher.
O noivo não recebe qualquer noiva, precisa ser uma noiva preparada, precisa ser uma noiva escolhida, precisa ser alguém diferenciado, precisa ser alguém especial. Quem é espiritual já começou a entender o que Deus tem para falar para você nessa noite. Ele não queria que qualquer mulher se casasse com o seu filho, mas tinha que ser uma mulher específica, especial, uma mulher diferenciada. E ele manda que o seu servo vá até a casa dos seus parentes. E a Bíblia diz que o seu servo vai a Betuel, que é sobrinho de Abraão, porque ele queria que o seu filho se casasse com alguém que fosse da sua família, com alguém que fosse do seu sangue. E o seu servo vai. A viagem é longa, é demorada, é perigosa, é difícil, mas o seu servo vai à procura de uma esposa para Isaac. Enquanto isso, Isaac continuou ali triste, amargurado, depressivo, mas o servo foi procurar uma noiva. A Bíblia Sagrada diz que quando o servo está indo pelo caminho, ele começa a razoar consigo mesmo: como é que eu vou fazer para encontrar a mulher certa, a mulher ideal para o meu Senhor? Quem será digna de se casar com o meu Senhor? E ele ora a Deus. E ele pede: Senhor, aquela mulher que eu encontrando-a der água para os meus camelos, eu entenderei que este é o teu sinal, e de que esta foi a mulher que o Senhor escolheu para que se case com o meu Senhor Isaac. E ele foi. A Bíblia Sagrada diz que chegando num poço, uma moça vem e ele pede a esta moça que lhe dê água para os seus camelos. Tire água para que ele possa dar de beber aos seus camelos. E esta moça prontamente atende ao pedido daquele homem. É importante que você saiba que um viajante, normalmente ele carregava de 5 a 10 camelos. E você imagina, dar água para o camelo não era algo tão difícil, mas era uma missão hercúlea, era uma missão extremamente difícil. Porque eu não sei se ele tinha 5, eu não sei se ele tinha 10. O mínimo que ele carregava consigo eram 5 camelos. E um camelo é capaz de beber quase 100 litros d'água em 5 minutos. Imagine quantas viagens essa moça teve que dar para pegar água, trazer. E mal ela chegava com a água, depositava em algum depósito, em alguma cocheira. Aqueles camelos bebiam e ela ia mais uma vez. Quantas viagens Rebeca teve que dar para poder saciar a sede dos seus camelos. A vida, no seu novo vislumbre, no novo patamar que Deus havia escolhido para ela, já começa difícil. Há muitas pessoas que se aproximam do Evangelho, se aproximam da fé, achando que tudo vai ser fácil, que não haverá dificuldade nenhuma. Rebeca vem e nos mostra que desde o princípio para ela foi difícil, foi uma tarefa árdua, não foi fácil. Mas desde o princípio, ela nos mostra qual é o princípio que nos leva a um dia nos casarmos com o noivo. É a submissão e a obediência. É não se negar, é não recuar, é não dizer não. Quantas vezes você tem dito não para o Senhor? Quantas vezes o Senhor tem comissionado você, o Senhor tem chamado você para as coisas mais simples na caminhada e você tem dito não? Porque talvez você tenha coisas mais importantes para fazer. Porque talvez algumas coisas ocupem o lugar de Deus na sua vida. Porque talvez algumas coisas sejam prioridades para você e não Deus. Rebeca nos ensina o princípio para podermos chegar um dia à presença do noivo. É a obediência. Trava-se uma conversa entre o servo de Abraão e Rebeca. E ele vai perguntando a ela e questionando de quem ela é família, de quem ela é filha. E ela então diz que é filha de Betuel. E ele sabe que Betuel é sobrinho de Abraão. Ele
diz: cheguei na mulher certa. Ele imagina: Deus me direcionou a mulher correta, a mulher exata. Jesus certa vez diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não me der. Mas aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se você está na presença de Deus, foi porque o Pai olhou com graça para você. Foi porque o Pai olhou com amor para você. Foi porque o Pai te chamou e você atendeu o seu chamado. Ele então vai com Rebeca para a casa dos seus pais. E a Bíblia Sagrada diz que ele dá a Rebeca ouro, prata e vestes. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. E quando Labão ele vê os presentes, ele se entusiasma e ele diz: traz esse homem para ficar na nossa casa. Ele se empolga com o homem porque ele deu presentes. E aqueles presentes representavam e mostravam que aquele homem tinha posses, ou aquele que era o senhor daquele homem tinha posses. No mesmo lugar que tem Rebeca, tem Labão. No mesmo lugar que tem aquela que busca ao Senhor por obediência, por submissão, tem aqueles que chamam ou buscam ao Senhor por interesse. Rebeca levou-o para a sua casa, não esperando receber nada dele em troca, porque desde o princípio ela foi quem lhe serviu. Labão não, Labão recebe em sua casa, porque se ele deu ouro, prata e vestes caras, ele tem muito mais para oferecer, ele tem muito mais para dar. E quem busca ao Senhor por interesse, no final das contas vai terminar sem nada. Ame ao Senhor de todo o seu coração e não busque a Deus com interesse, porque Deus não é um negociante. Deus não está aqui para vender salvação, Deus não está aqui para vender bênçãos. Labão recebe, a família recebe, e ele então conta a história e conta por que ele foi àquele lugar. Ele conta qual é o seu objetivo em estar ali. Ele diz: eu vim mandado pelo meu senhor Abraão para buscar uma noiva para o seu filho Isaque. E eu encontrei Rebeca, que era na verdade prima de Isaque. E a Bíblia Sagrada diz que ele esboça para aquelas pessoas o real motivo dele estar ali. Ele diz: eu tenho que levar esta mulher. Essa mulher foi escolhida. Essa mulher foi direcionada por Deus. Eu preciso levar essa mulher. E aí, a Bíblia Sagrada diz que o seu irmão Labão e a sua mãe dizem: não leve-a ainda. Espera ao menos 10 dias. Espera um tempo, não leve-a ainda. E ele diz: por favor, não me detenham. Por favor, não me atrapalhem. Por favor, não atrasem a minha obra. Não atrase a obra do Eliezer. Não atrase a obra do mensageiro. Não atrase a obra do servo enviado pelo Senhor. Eu começo a perceber que Rebeca, ela tinha um chamado. Ela foi escolhida para ser a esposa de Isaque. Desde o princípio ela começa trabalhando e sabendo e entendendo e percebendo que não é fácil. Mas desde o princípio ela entendeu que também a caminhada até chegar ao seu noivo seria uma caminhada de lutas, de enfrentamento. E a primeira adversidade que ela tem que enfrentar é na sua casa. A primeira oposição que ela tem que enfrentar é na sua casa. A sua própria família quis atrasá-la. A sua própria família quis impedi-la de ir até Isaque. E agora a Rebeca está diante de uma situação difícil. Ela tem que tomar uma decisão difícil. Porque de um lado está seu pai, sua mãe, seu irmão, aqueles com quem ela tem convivido a vida inteira. Aqueles que estão ao seu lado a vida inteira. Aqueles que a alimentaram, aqueles que a vestiram, aqueles que lhe deram seus perfumes, aqueles que estão com ela todos os dias.
Mas do outro lado tem uma promessa, do outro lado tem um chamado. E ela tem que tomar uma decisão. Inevitavelmente seguir em direção a Isaac requer e implica em romper com a sua família. Entenda, a viagem era longa, o lugar era distante. Eram centenas de quilômetros que separavam o lugar onde Isaac estava do lugar onde a família de Rebeca morava. E Rebeca tem que tomar uma decisão muito difícil. Ou ela segue para se casar com Isaac, ou ela continua com a sua família. E a sua família a incentiva a desistir da viagem, a demorar. Quantas vezes nós somos desestimulados a continuar seguindo um caminho para nos encontrarmos com o noivo? Quantas vezes, como Jesus nos disse, os inimigos do homem serão os da sua própria casa? Quantas vezes a nossa família é empecilho entre nós e Deus? Quantas vezes os nossos amigos são empecilho entre nós e Deus? Quantas vezes a sociedade é empecilho entre nós e Deus? A mensagem é essa: vai com calma. Às vezes nós estamos frequentando a igreja e nós estamos ouvindo a voz de Deus. Deus está falando conosco, Deus nos está chamando para uma vida nova, para uma vida de arrependimento, para vivermos um novo nível. Mas as pessoas começam a falar: calma, vai com calma. Quando eu me converti, um mês depois eu queria me batizar. E a minha própria mãe disse: você tem certeza do que você quer? Não está cedo demais? Espera mais um pouco. Quantas vezes nós escutamos isso das pessoas? Você está indo, você está ouvindo, mas vai com calma, não toma a decisão agora não. O diabo sempre vai querer nos fazer retardar a decisão. Mas talvez hoje Deus te trouxe, como diz o profeta, ao vale da decisão. Talvez hoje seja um dia de nós tomarmos uma decisão. O apóstolo Paulo diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma é sem sentido. Qual voz você vai ouvir? A voz de Deus ou a voz das pessoas? As pessoas não têm interesse algum, a sua família não tem interesse algum de te ver na presença de Deus. Não há benefício nenhum, naturalmente falando, para elas ou para eles. Então é necessário que você tome uma decisão para iniciar um relacionamento. É necessário que se rompa um relacionamento anterior. Não dá para começar um relacionamento com Deus se você ainda tem relacionamento com a sociedade, com amigos, com família. Eu não estou falando que você tem que se intrigar das pessoas, eu não estou falando que você tem que deixar de falar com as pessoas, eu não estou dizendo que você tem que abandonar amizades, mas é necessário que se faça uma ruptura. Não dá para iniciar um relacionamento com o Senhor se o teu coração ainda estiver sendo preenchido pelos prazeres da carne, se o teu coração ainda estiver sendo preenchido pelas farras, pelas bebedeiras, pelos vícios, pela imoralidade, pela lascívia. Não dá para você iniciar um relacionamento sem romper um relacionamento anterior. Deus nos chama nessa noite para um novo relacionamento. Nós precisamos romper os velhos laços para começarmos laços novos. Porque os velhos laços vão sempre nos pedir para retardarmos a nossa decisão. Vão sempre nos dizer: não tenha pressa, tenha calma. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, no livro do profeta Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto pode achá-lo. Ore ao Senhor enquanto Ele está perto. O Senhor hoje está perto. O Senhor hoje está te ouvindo. O Senhor hoje está à tua disposição. Amanhã eu já não sei. Ah, mas eu preciso pensar mais um tempo para que eu possa tomar essa tão importante decisão. E é importante. A decisão de se posicionar diante de Deus é importantíssima, porque dela depende o destino eterno da tua alma. E qual a sua visão sobre qual será o futuro da sua alma? O que você pensa sobre isso? Quais são as suas preferências sobre isso? A Bíblia Sagrada nos diz
na carta aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 7, que o Senhor marcou um novo dia, um outro dia para a salvação, e é o dia chamado hoje. Não é amanhã, é hoje. A família de Rebeca não quer que ela vá. A família de Rebeca quer atrasar a sua caminhada, quer atrasar a sua evolução, não quer que ela passe de nível espiritual. E ela tem que tomar essa decisão. Ou ela continua com a sua família, ou ela vai com aquele homem que ela nunca viu na vida. Ela nunca tinha visto Eliezer na sua vida. E a promessa, a história, a conversa é para ela se casar com alguém também que ela nunca viu na vida. Talvez para você, pensando racionalmente, seja fácil tomar a decisão. Eu, de um lado tem a minha família, do outro tem um homem que eu nunca vi, me prometendo em casamento para outro homem que eu nunca vi. Eu não sei quais são as suas posses, eu não sei qual é a sua índole, eu não sei qual é o seu caráter. Eu não sei o que é que ele vai fazer de mim quando eu chegar lá, na sua presença. Eu não sei se ele tem como me sustentar, se ele vai me matar de fome. De um lado ela tem a sua família, os seus amigos. Do outro lado ela tem apenas uma palavra. Do outro lado ela tem apenas uma promessa. E ela tem que tomar essa decisão. E pela fé, ela prefere crer. Pela fé, ela escolhe acreditar na palavra daquele homem que ela nunca viu, que levaria ela ao encontro de outro homem que ela nunca tinha visto na sua vida. Mas pela fé, ela prefere crer, ela prefere acreditar. A Bíblia Sagrada nos diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, na parte A do versículo, diz: mesmo não conhecendo, o amaste. A Bíblia Sagrada diz que ainda não nos é revelado o que havemos de ser, mas como Ele é, nós o veremos. Você não o conhece, você não sabe como Ele é, mas mesmo não o conhecendo, você o tem amado. Ao contrário de Tomé, que diz: se eu não o vir, se eu não tocar nas suas mãos, se eu não tocar nas suas feridas, eu não vou crer. E ele surge diante de Tomé e mostra as suas mãos e diz: aqui está, Tomé, põe o teu dedo aqui. Tu creste porque viste, mas bem-aventurados são aqueles que creem sem precisar ver. Mesmo sem vê-lo, você o tem amado. E mesmo sem vê-lo, você escolheu servi-lo, você escolheu segui-lo. Que essa seja a decisão definitiva da sua vida. Seja uma decisão sem volta. Seja uma decisão sem arrependimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceitando o convite daquele homem, ela parte em direção ao encontro com Isaac. Ela não sabe quem é, ela não sabe do que ele dispõe. Mas certo é que quando ela parte em direção a Isaac, ela está partindo para deixar de ser serva e se tornar senhora, se tornar noiva. Ela está deixando de ser pobre para viver a riqueza de Isaac. Ela está deixando uma vida de insignificância, a qual ninguém conheceria ela, a qual ninguém saberia nem sequer que ela existiu, para dominar o mundo, para que o seu nome fosse conhecido no mundo inteiro. Mesmo sem ver, mesmo sem conhecer, pela fé, vale a pena. A vida do cristão precisa ser baseada na fé. Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não precisa te mostrar grandes sinais, Deus não precisa te mostrar grandes prodígios, você precisa crer antes de ver. Isso é fé. Crer naquilo que se vê não é fé, é constatação. Creia e você verá a glória de Deus. Prefira, acima de tudo, crer.
Aqueles homens dizem: não vá, nós não deixaremos ela ir, espera 10 dias. Então disseram: chamemos a moça e perguntemos a ela. Chamaram Rebeca e perguntaram: irás tu com este homem? E a resposta dela foi: eu irei. Rebeca é uma mulher decidida, como a igreja de Cristo tem que ser, decidida, firme nas suas posições. Ela não sabe de nada, ela não conhece, mas ela prefere crer. Ela diz: eu irei. Isso demonstra que aquela mulher estava pronta, estava preparada, estava disposta a ir encontrar-se com o noivo. Assim como a igreja de Cristo precisa estar pronta, preparada e disposta a encontrar-se com o noivo. Porque estar pronta, estar preparada, requer a disposição para ir. Porque quem não está disposto a fazer uma coisa não se prepara para tal coisa. Quem está se preparando para ir a um lugar é porque está disposto, é porque está disposta a ir a este lugar. O segredo de tudo é a disposição, a disposição. Será que Deus encontra em você disposição para segui-lo, para caminhar em direção a Ele? Pois se você não estiver disposto, se você não estiver disposto, você não vai. Porque a disposição te leva ao preparo, te leva a se preparar. Se você hoje se acha incapaz, despreparado para encontrar-se com o Senhor, talvez isso revele que você não está tão disposto assim a seguir e encontrar o Senhor. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua espiritualidade? Ah, pastor, nós estamos aí, né? Quando der para vir a gente vem, quando não der a gente não vem. Se não aparecer nenhum compromisso a gente vai. Estamos aí, o que der para fazer a gente faz. Isso demonstra indisposição. E o pior de tudo, quando há a indisposição, então aparecem desculpas, aparecem motivos para não ir, para não caminhar. Pastor, como é que você sabe disso? Eu sei, porque isso já foi uma realidade na minha vida. Às vezes, quando a pessoa não está disposta a vir para a igreja, ela se atrasa um pouquinho na viagem, ela chega um pouco mais tarde, ela chega em cima da hora, não deu tempo, porque tinha que tomar banho, tinha que comer, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, não deu tempo. Mas Deus sabe que daria. Deus sabe que daria. Porque quem quer, faz. Quem tem disposição, faz. Quem não quer, sempre vai ter uma desculpa para não dar. Mas quando se quer, dá. E eu sei, porque muitas vezes eu fiz isso. Quando não estava disposto a ir para a igreja, eu arrumava um jeito de me atrasar na viagem. Quando a gente não quer, sempre aparece uma desculpa. Como é que está a tua disposição de caminhar com Jesus? Talvez a tua disposição não esteja tão grande assim. E ao ouvir o início da mensagem e entender que para Rebeca o negócio já começou difícil desde o começo, talvez a tua disposição, que já não era tanta, foi a zero. Eu só tenho a lamentar por você. Bem-vinda ao Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho. O cristianismo é isso. O cristianismo não é esse circo que as pessoas pintam por aí. O cristianismo não é essa facilidade que as pessoas dizem que é. O cristianismo não é esse oba-oba que as pessoas imaginam. Mas o cristianismo vai te proporcionar algo que nada nem ninguém nunca poderia te proporcionar. O cristianismo te levará a um lugar que nem nos teus melhores sonhos você poderia visitar ou vislumbrar esse lugar. O cristianismo vai te proporcionar um encontro com alguém tão especial, que te ama tanto, alguém que está tão disposto a olhar para você e te abraçar e te acolher e fazer por você o impossível que nem a melhor pessoa da terra, nem o teu melhor amigo, nem o teu pai, nem a tua mãe, nem ninguém estaria
É difícil? É árduo? É. Mas vale a pena. Mas vai valer a pena. E no decorrer da caminhada ainda tem essa veracidade que há no cristianismo. Deus não engana ninguém. E no meio do caminho ainda tem esse tipo de pastor que ainda fala para você: você está enrolando e eu sei que você está enrolando. Você está dando desculpa e eu sei que você está dando desculpa. E muitas vezes eu não vou te cobrar, porque ninguém serve a Deus por força. Ninguém é obrigado a servir a Deus. No profeta Zacarias está escrito: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu não vou obrigar você a servir a Deus, porque a adoração obrigada, forçada, é adoração falsa, é adoração nula, é adoração inútil. Se Deus não te amarra, se Deus não te prende, se Deus não te obriga a nada, quem sou eu para te obrigar a alguma coisa? Mas não pense que eu estou enganado. E não pense que Deus está enganado. Ainda que eu esteja enganado, tanto faz. Mas Deus não está. Deus vê todas as coisas. E Deus sabe todas as coisas. Rebeca está disposta a encontrar-se com o noivo. E por estar disposta a encontrar com o noivo, não interessa se ela estava cansada de tanto carregar água para poder saciar a sede dos cabelos. Não interessa se a viagem seria longa. Não interessa se ela não conhece nada daquele servo. Não interessa se ela não conhece nada de Isaac. Ela está disposta. Ela está pronta. Ela está preparada para enfrentar o que for. Ela sabe o que ela quer. E ela sabe, pela fé, onde ela vai chegar. Faltando um pouquinho mais de disposição e de fé nas nossas vidas, para que a nossa caminhada seja saudável na presença de Deus. Rebeca, ela parte em direção a Isaac. E quando ela decide seguir em direção a Isaac, a Bíblia Sagrada diz que o seu irmão Labão, os seus familiares, a abençoam. E dizem: que seja tu que se reproduza, que se multiplique em milhares de milhares. E que o Senhor te dê a bênção à porta dos teus inimigos, dos teus adversários. Havia uma promessa para Rebeca, havia uma palavra de bênção sobre Rebeca, de que ela se multiplicaria em milhares de milhares. Há uma promessa sobre a igreja de Cristo, que ela vai se multiplicar em milhares de milhares. A igreja de Cristo vai se expandir. A igreja de Cristo vai crescer em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é necessário que haja a disposição. Talvez nós apenas temos que vislumbrar pela fé e viver debaixo da promessa. Mas o Senhor começa a nos mostrar que vai valer a pena. Lembre-se que Eliezer deu presentes a Rebeca. Aqueles presentes representam os dons que o Espírito Santo deposita sobre a igreja. O selo, a marca de que Deus é atuante na igreja são os dons. E aquilo que garante de que se Deus está na igreja, o final está garantido. Vai valer a pena caminhar, vai valer a pena continuar, vai valer a pena prosseguir na presença de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ela monta no camelo juntamente com suas servas e sai de viagem. E a Bíblia Sagrada diz que ela segue o varão, ela segue o homem, ela segue Eliezer. Curiosamente, o nome Eliezer, que é o nome do servo de Abraão, significa socorro, auxílio, ajuda, ou Deus é o meu socorro. Eu não sei a vida que Rebeca tinha, certo é que ela trabalhava e muito. Era jovem, mas trabalhava e muito. E Eliezer representa o Espírito Santo, que é o auxiliador, o consolador, o Paracletos, que Jesus disse: se eu não for, o Paracletos não virá. O
pneuma, o Espírito Santo. Se eu não for, ele não virá. Mas quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade. Ele representa o socorro, o auxílio de Deus para a vida de Rebeca, que agora é uma serva, mas há uma promessa para ela de que ela será noiva e de que ela será esposa de Isaac. O Eliezer de Deus está aqui nesta noite e veio ao teu encontro como teu auxílio, como teu socorro, como tua ajuda, para tirar você da situação em que você está, para tirar você da aflição, da depressão, da angústia, do sofrimento que você possa estar passando, e mostrar para você o caminho, mostrar para você que a solução é o noivo, a solução é o Cristo ressuscitado. Rebeca já recebeu presentes, Rebeca já recebeu o convite, Rebeca já atendeu o convite, Rebeca já está indo em direção ao cumprimento da promessa. Mas a Bíblia Sagrada diz que ela seguia o varão. Por que ela seguia o varão? Por que ela seguia o Eliezer? Porque ela não conhecia o caminho. A igreja não sabe o caminho. A igreja não sabe o que tem que fazer para chegar lá. Por isso a igreja tem que seguir o varão. A igreja tem que seguir o homem. A igreja tem que seguir o Espírito Santo. Igreja só é igreja quando ela segue o Espírito Santo. Igreja só é igreja quando ela segue a palavra de Deus. Igreja só é igreja quando ela segue os mandamentos do Senhor. E quando eu falo mandamentos do Senhor, não estou me referindo aos mandamentos do Velho Testamento. Porque o Senhor Jesus Cristo tem mandamentos sobre a nossa vida. Porque a vida cristã não é uma vida alheia, de total liberdade, de que se pode fazer tudo. Isso não existe, nem no cristianismo, nem em lugar nenhum da terra. A verdadeira igreja, a igreja que vai se encontrar com o Senhor, segue o moço, segue o varão, porque ela não sabe para onde vai, então ela tem que ter um norte, ela tem que ter uma direção. Não dá para caminhar sozinho. Tem gente tentando caminhar sozinho e acha que vai conseguir alguma coisa sozinho, e acha que vai chegar lá sozinho. Eu infelizmente tenho que dizer para você, não vai, não dá, não consegue, não é possível. Se fosse, ele não teria enviado o Espírito Santo, ele não teria enviado o Paracletos, o Auxiliador, o Consolador, que nos enche, que nos sacia, que nos ilumina e que nos conduz à sua presença. A Bíblia Sagrada diz que eles vão indo de viagem, e de longe a Bíblia Sagrada diz que ao final da tarde Isaac ele vai ao campo para, algumas traduções bíblicas dizem meditar, outras dizem orar. Certo é que ele vai para um momento com Deus. Ele vai ficar um momento com Deus. E quando ele vai à tarde, significa dizer que ele vai depois de um dia de trabalho. Ele vai depois de ter realizado um trabalho. Ele vai depois de ter realizado uma tarefa. Assim o Isaac espiritual, depois de haver realizado uma tarefa no alto daquela cruz, sofrendo, sendo humilhado e morrendo por nós, ele foi ter um tempo a sós com Deus. Estevão diz que quando está sendo apedrejado, olha para os céus e vê os céus abertos, e vê Deus de pé e o Senhor do seu lado. Isaac está um tempo a sós com Deus, depois do seu trabalho. O seu trabalho já foi realizado no alto daquela cruz. Tudo que ele tinha que fazer para conquistar você, ele já fez. Tudo que ele tinha que fazer para redimir você, ele já fez. Tudo que ele tinha que fazer para que o perdão fosse garantido para a sua vida, ele já fez. O trabalho já foi concluído, a obra está feita. João 17:30 diz, quando Jesus está no alto da cruz, ele expressa uma palavra que aparece no texto grego como tetelestai. No português aparece a expressão está consumado. Cumpriu-se, acabou, o trabalho foi realizado, a obra foi feita. Tem gente que talvez esteja esperando
Jesus ser crucificado de novo. Para algumas pessoas parece que o que ele fez não foi suficiente. Parece que o que ele fez não tem tanto valor assim, não vale tão a pena assim. Continuam inertes, continuam postergando a sua decisão. Continuam vivendo uma espiritualidade medíocre e não querem avançar. Receber dons não é garantia de nada. Receber o chamado não é garantia de nada. Começar a caminhada não é garantia de nada. Tem que chegar lá. Tem que ir até o fim. Do contrário, no final das contas você vai olhar e vai dizer, não valeu a pena. O profeta Jeremias vai nos dizer, aliás, o profeta Ezequiel vai nos dizer em Ezequiel capítulo 18, lá depois do versículo 25, ele vai nos dizer que se um homem que é justo, praticar justiça durante toda a sua vida, mas no final se desviar, toda a sua justiça será ignorada. Não se fará menção ou não se fará memória de toda a sua justiça e ele se perderá. Começar é importante, mas não é suficiente. Tem que continuar, tem que prosseguir, tem que ir até o fim. Do contrário, realmente não valeu a pena. Do contrário, realmente não vai valer a pena. O trabalho ele já fez. Agora ele está a sós com Deus. Ele está longe da noiva. Ele não está na presença da noiva e a noiva não está na sua presença. Ele está a sós com Deus, ele está no campo. Mas a noiva que é noiva já está a caminho. A noiva que é Rebeca autêntica já está a caminho para se encontrar com o noivo. A Bíblia Sagrada diz que ao longe Isaac levanta os olhos e vê camelos. E vê aquela moça de longe. Isaac vê a noiva. Não interessa se a noiva está longe, Isaac vê. Ele é o Deus que vê. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Apocalipse que Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele está te vendo. Ele continua te vendo, Ele continua te observando, Ele continua olhando para você. O Senhor é o Deus que vê. O Senhor é aquele que não perde a sua noiva de vista. Quando surge a sua noiva no horizonte, Ele começa a acompanhar a caminhada dos camelos. Para onde os camelos estão indo, Ele está observando. Mas há um detalhe interessante, a Bíblia Sagrada diz que Rebeca também levanta os olhos e ela também vê. Se por um lado o noivo não perde a noiva de vista, por outro lado a noiva não pode perder o noivo de vista também. A noiva não pode deixar de olhar para o noivo. A noiva não pode mudar a sua visão durante o trajeto, durante a caminhada, porque senão ela se perde. O noivo é o seu referencial. O noivo é a luz que está brilhando para a qual ela caminha. A igreja não pode mudar a sua visão ao longo da trajetória, ao longo da caminhada. Hebreus capítulo 12 diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, olhando firmemente, com atenção, com dedicação, para o autor e consumador da fé, que é o nosso Isaac espiritual, que é Jesus Cristo de Nazaré. E ela olha, e ela não o conhece, ela não sabe quem ele é. Mas a Bíblia Sagrada diz que ela pergunta para Eliezer, quem é aquele varão? E ele diz, aquele é o meu Senhor. Aquele é o teu marido. Aquele é o teu noivo. Aquele é aquele para quem eu estou te levando. O Espírito Santo está conduzindo a igreja para se encontrar com Cristo. Por isso a igreja precisa segui-lo, porque Ele é quem vai mostrando o caminho. E a Bíblia Sagrada diz que quando ela ouve isso, ela pega o véu e se cobre. Quando ela se cobre com o véu, isso nos revela que ela tinha a intenção de cobrir a sua nudez espiritual. Ela tinha a intenção de cobrir as suas falhas, os seus defeitos, as suas máculas. Ela tem a intenção de se apresentar a Ele como uma mulher pura, como
uma mulher virgem, como de fato a Bíblia diz que ela era virgem. Ali fala da virgindade daquela mulher, e de que ela, para se encontrar com seu noivo, ela permanecia desta forma, pura, imaculada. É isso que Paulo, ao escrever aos Efésios, nos diz, que a igreja, para se encontrar com o Senhor, tem que ser uma igreja santa, pura, limpa, imaculada, sem mancha, nem ruga ou defeito algum. Ela se cobre para encontrar-se com Ele, porque ela é virgem, porque ela é santa, porque ela é pura, porque as suas vergonhas já foram cobertas. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele diz: porque tenho zelo por vós, com o zelo de Deus, procurando apresentar-vos a Deus como uma noiva virgem ao Senhor Jesus Cristo. Noiva virgem, noiva pura, noiva que não se contaminou com nada, noiva que não se contaminou com nenhuma teologia, noiva que não se envolveu com nenhum amante durante a sua caminhada. É uma noiva pura, é uma noiva virgem, que está perfeitamente apta para se encontrar com o seu noivo. E quando o casamento se realizar, o noivo não terá do que se arrepender. Quando o casamento se consumar, o noivo não terá motivo nenhum para reclamar da noiva, porque ela é virgem, porque ela é pura, porque ela é imaculada. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que eles se aproximam, e quando eles vão se aproximando de Isaac, a Bíblia Sagrada diz que Eliezer chama Isaac e conta tudo o que aconteceu. Conta como foi a sua viagem, tudo o que aconteceu durante a sua viagem. A Bíblia Sagrada diz que Isaac pega Rebeca e leva para a tenda da sua mãe Sara. A Bíblia faz questão de dizer que Sara, ou que Rebeca, melhor dizendo, era uma moça muito bonita, era uma moça muito vistosa. E se Isaac teve a oportunidade de ver a sua face, ele se apaixonou à primeira vista. Isaac se apaixonou por Rebeca, assim como Jesus se apaixonou pela igreja. E a paixão de Cristo pela igreja o levou às últimas consequências. Eu não sei se você sabe, mas o martírio de Jesus é chamado de a paixão de Cristo. Todos os anos é comemorada a paixão de Cristo. A paixão de Cristo é a expressão máxima do que é um amor verdadeiro. De alguém ausentar-se dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios desejos, esvaziar-se, como diz a Bíblia Sagrada, da sua própria vontade pelo bem-estar de alguém. É a expressão máxima, mais bela, mais perfeita do que é o verdadeiro amor. Isaac se apaixonou por Rebeca, como Jesus se apaixonou pela igreja. E a Bíblia faz questão de dizer, e Isaac a amou. Jesus ama a sua igreja. Jesus ama a sua noiva. E Ele vai levar a sua noiva para a sua casa. Foi essa a promessa que Ele nos fez. Se Isaac estava triste pela perca da sua mãe, se houve uma morte, se houve um tempo de sofrimento, se houve um tempo de dor, Jesus não teve mãe, espiritualmente falando. Fisicamente ele teve Maria. Jesus não chorou a dor da morte da sua mãe, mas a morte que ocorreu foi a própria morte dele. Mas naquele momento que ele encontra com a noiva, a sua dor é suprida, a sua dor é superada. Ele leva Rebeca para a tenda da sua mãe. Ele se apaixona por ela. Curiosamente, o nome Rebeca significa
corda com laço. Significa laço corrediço. Significa aquela que prende com a sua beleza. Então, a ideia do texto, a ideia do nome, é demonstrar literalmente que Rebeca era uma mulher muito bonita. Era uma mulher muito atraente. E era uma mulher que, ao depositar um homem os olhos nela, era por ela atraído e era por ela preso. A ideia da corda com laço, quando se laça com uma corda, é porque alguém está preso. Mas é alguém que se laça, ou um animal que se laça à distância. Mas significa laço corrediço. Laço corrediço é aquele que aperta. Ou seja, aquele que é atraído por Rebeca cada vez mais se atrai. E cada vez mais se aproxima. Rebeca, aquela que prende com a sua beleza. E quando Isaac olha para Rebeca, ele diz, é essa daqui. Não tem outra. Foi a preparada por Deus. Isaac se casa com Rebeca. A igreja um dia encontrará-se com Cristo para se casar com Ele. Mas curiosamente a Bíblia Sagrada diz que o encontro deles foi em um lugar especial. Foi em Laai Roi. Laai Roi é um lugar que é conhecido como o lugar da teofania. Um lugar que é conhecido como lugar da manifestação de Deus. No livro de Gênesis ainda, capítulo 16 e versículo de número 14, nos conta versículos anteriores do encontro que Agar tem com o anjo do Senhor. Naquele lugar, o anjo do Senhor aparece, manifesta-se a Agar. Aquilo é uma cristofania ou uma teofania, uma aparição visível de Deus ou uma aparição visível de Jesus pré-encarnado. E aquele lugar recebe o nome de Laai Roi. E Laai Roi significa poço daquele que vive e me vê. O poço do vivente que me vê. O lugar do encontro com Deus é Laai Roi. Aquele que vive. O lugar de encontro com Deus não é em um espaço geográfico. O lugar de encontro com Deus é em uma pessoa. Aquele que vive e me vê. Quem é aquele que vive e me vê? Aquele que um dia, quando começa o seu ministério, diz para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Há uma história, não é bíblica, que diz que Natanael, ele era contemporâneo de Jesus. Ele era mais ou menos da mesma idade de Jesus. E não existia ninguém da idade de Jesus. Você me pergunta, por que, pastor, não existia ninguém da idade de Jesus? Porque, caso você não lembre, Herodes mandou matar todas as crianças que nasceram na época de Jesus. Porque a intenção dele era matar Jesus. Então não existia ninguém da idade de Jesus. Mas há uma história extra-bíblica que diz que debaixo desse decreto, a mãe de Natanael pega Natanael, que é bebezinho, coloca debaixo de uma figueira. E debaixo da figueira existem folhas, e as folhas da figueira são grandes. E ela coloca ele debaixo da figueira e ora a Deus e pede: Senhor, protege o meu filho. E conta a história que debaixo daquela figueira ele foi protegido. E os soldados não encontraram, e os soldados não o mataram. Imagina que coisa difícil seria, porque uma criança normalmente chora, uma criança normalmente faz barulhos, e uma criança não fica quieta, não fica parada, fica se movimentando.
Experimenta colocar uma criança debaixo de uma árvore cheia de folhas secas. Ela vai começar a se movimentar, aquilo vai fazer barulho e vai chamar a atenção. Mas ela orou a Deus. Deus, cuida do meu filho. Eu não sei se Deus impediu dele se mexer, eu não sei se Deus impediu dele chorar, eu não sei se Deus impediu dele fazer barulho, ou se Deus tornou surdo os ouvidos dos soldados, tornou cegos os olhos dos soldados para não ver. O certo é que, segundo a história, ele não foi morto. E quando André chega para ele e diz: encontramos o Messias, ele diz: de onde ele é? De Nazaré. E ele, de uma forma debochada, diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E André lhe diz: vem e vê. Quando Natanael chega na presença de Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus olha para Natanael e diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, porque eu te vi debaixo da figueira. Aquele que era incrédulo até aquele momento, quando ouve: eu te vi debaixo da figueira está aquele que vive e vê. Mas não está aquele que simplesmente vive e vê, mas está aquele que vive e me vê. Isso é para você. Você pode dizer sobre você: está aquele que vive e me vê. Ele te vê. E naquela hora, se é verdade a história, Natanael cresceu ouvindo sua mãe dizer: não diga isso a ninguém, não conte isso a ninguém, porque a descendência de Herodes pode vir e te matar. Mas quando ele ouve aquilo, ele entende quem é Jesus e sabe que Jesus é Deus, porque Jesus lhe viu e velou por ele debaixo da figueira. Ele reconhece quem é Jesus. Talvez falte você reconhecer quem é Jesus. Reconhecer que Ele é aquele que vive e te vê. Aquele que quer realmente ter um encontro real com você. Aquele que quer ter um relacionamento sério com você. Aquele que se encantou por você. Aquele que se apaixonou por você. Aquele que ama você. Aquele que foi atraído pela tua beleza. Talvez Ele queira ter esse relacionamento mais íntimo com você. Mas a Rebeca tem que ouvir e tem que atender. Tem que começar e tem que ir até o final. Do contrário, não haverá casamento. Que você esteja, em nome de Jesus, a partir de hoje, se preparando para o encontro com o Senhor, o qual pode ser ainda hoje. Se Jesus vier hoje, você está pronto para subir? Se Jesus vier hoje, você está pronto para ser arrebatado e arrebatada? Se Jesus te chamar hoje através da morte, você está pronto para morrer? Você sabe qual será o seu destino eterno se você morrer hoje? Talvez você diga: pastor, eu sei que eu vou para o céu. Talvez você diga: pastor, eu sei que eu vou para o inferno. Talvez você diga: pastor, eu não sei. As duas últimas opções não servem. Porque a Bíblia Sagrada diz: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que saibam que tendes a vida eterna. Saibam que tendes certeza, convicção. 1 João 5, versículo 13. Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. João 5:24. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Diante disso você pode continuar dizendo: pastor, eu sei que eu vou para o céu. Pastor, eu sei que eu vou para o inferno. Pastor, eu não sei para onde eu vou. João 12 nos diz que aquele que está nas trevas não sabe para onde vai. Só não sabe para onde vai aquele que está nas trevas. Deus quer te dar convicção e certeza nessa noite.
Fique de pé, em nome de Jesus, para nós orarmos ao Senhor. Deus quer te dar convicção e certeza nessa noite, de para onde você vai, e o que Ele tem preparado para você. Os presentes são apenas um sinal que coisa melhor está por vir. Mas é necessário que haja disposição para prosseguir, para continuar, para se manter firme na sua presença, para ir até o fim e receber a recompensa que Ele tem preparado para você. E alcançar o casamento com o noivo, que hoje está lá no campo, está na presença de Deus, mas espera ansiosamente pelo encontro contigo.